Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, evangelizadora, te convido a dar o joinha, te convido a acionar o sininho, te convido também a compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva para que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Na 25ª semana do tempo comum, no dia do apóstolos mártire São Mateus, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos diante do evangelista que é chamado o evangelista da misericórdia, que sinaliza esse coração misericordioso de Jesus. Por quê? Porque ele foi atingido por essa misericórdia de Deus. Ele não foi atingido pelo julgamento, ele foi atingido pela misericórdia, ele foi atraído por essa misericórdia. Jesus o viu, começa o texto dizendo assim, Jesus o viu e imediatamente o chamou. Vem, segue-me. Segue-me é o segmento, chamado a esse segmento do qual todos nós somos todo dia, toda hora chamados a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo nessa insistência que Ele nos faz diariamente de segui-lo, e cada vez mais que nós saboreamos a palavra de Deus, mais nós temos a consciência que nós devemos segui-lo. Porém, os discípulos sentavam com os cobradores de impostos e com os pecadores. Naturalmente, Jesus é o primeiro a dar exemplo. E aí os fariseus perguntam: mas por que o seu discípulo senta-se com os cobradores de impostos e pecadores? É uma pergunta muito interessante, que Jesus vem logo intervir, Jesus interrompe antes que os apóstolos respondessem. Talvez os discípulos, os apóstolos, nem soubessem o que responder. Talvez nem quisessem estar ali na casa de pessoas mal faladas, Quando a gente está com pessoas mal faladas, você também corre o risco de ser mal falado, Então foi exatamente isso. Jesus entrou na casa desses homens, de Mateus, no caso, mal falado, que estava à mesa com outros pecadores públicos mal falados. Então é exatamente isso. Os discípulos certamente não saberiam o que responder, por que estavam ali, por que estavam com o mestre sentado junto dos cobradores de impostos, mas Jesus tem a resposta. Quem tem saúde não precisa de médico. Isso é mais do que lógico, Nós só procuramos médico quando as coisas não estão bem. Isso é natural.
E nisto Jesus dá essa resposta, mostrando de certa forma que Jesus vai ao encontro de quem é doente, porém tem o coração aberto, porque os fariseus também estavam doentes, presos à sua história de poder e de dinheiro, de ganância. Também é uma doença. E, no entanto, não tinham a abertura que Mateus apresentou para Jesus. E ele viu Mateus e imediatamente chamou. Né? Não foi o olhar de julgamento, mas o olhar da misericórdia. Enquanto os fariseus têm o olhar de julgamento, né? Não tem o olhar da misericórdia, tem o olhar de julgamento. Porém, não tem coragem de olhar para si mesmo. Todos nós precisamos, antes de olhar com julgamento para alguém, termos coragem, coragem mesmo de olhar para nós mesmos e sabermos que quando olhamos para nós mesmos, conseguimos suavizar a nossa fúria contra o outro, né? Porque na verdade, muitas vezes nós que fazemos uma transferência, né? Nós transferimos o que está em nós no outro, ou porque nos identificamos com a podridão do outro, e quando se identifica com a podridão do outro, é um incômodo. O outro é um incômodo porque ele me revela, ele está me revelando, né? Então a gente vê claramente isso acontecendo no nosso dia a dia, mas é preciso ter coragem de entrar em si mesmo e se corrigir, querer voltar para Deus, querer se apaixonar novamente por Deus, querer estar na presença de Deus. E aí o evangelho de hoje traz essa beleza de Jesus que vai na casa de Zaqueu e a partir desse convite, Jesus entra na casa de Mateus, senta-se, faz refeição com Mateus, ou seja, Jesus busca conviver com Mateus, Jesus busca interagir com Mateus, porque só se liberta a partir da misericórdia. Me perdoe se eu, nesse momento, vou falar de mim, e quando eu digo, porque eu quero falar isso porque é um testemunho muito bonito, muito bonito. Na minha paróquia, eu tenho uma realidade muito interessante. Há um jovem que eu tenho um carinho muito grande com ele. O jovem, ele é travesti e ele participa da missa todos os dias. Gente, que coisa mais bela, que coisa mais linda. E nesses dias, conversando com ele, partindo de um diálogo bonito, né? De conhecer. Então ele falava uma coisa muito bonita, né? Ele disse: aqui tem tanta gente, mas o Senhor foi o único que me olhou e falou comigo. Isso me emocionou, porque a gente percebe que a gente está no caminho certo quando a gente faz as coisas certas. Não é para a minha vaidade. Entendo o que o Padre está dizendo. Eu não estou aqui me vangloriando, Deus me livre, mas eu me senti tão realizado porque a palavra de Deus e a minha vida, com a minha vida, melhor dizendo, né, atingiu o coração desse meu irmão, dessa pessoa tão querida. E é uma pessoa tão querida, tão sensível, querida, querida. Então, entrar na casa de um pecador público, entrar na vida de um pecador público, é para mostrar a esse pecador público o quanto Deus o ama, o quanto Deus o quer, o quanto Deus espera por ele, espera pela vida dele, o quanto Deus tem amor por ele, para que a pessoa se sinta verdadeiramente gente valorizada, amada, querida, sinta a importância. Então, como é bacana quando as pessoas conseguem adentrar no coração de Deus e se apaixonar por Deus. Então, esse adentro que eu dei, esse testemunho, né, eu peço mais uma vez desculpas e peço que não me interprete de outro caminho, mas eu quero dar um testemunho da minha vida e como ela está nessa nova missão, nessa nova caminhada, nessa nova paróquia, quantos sinais de misericórdia nós temos que apresentar nessa nova realidade que Deus nos dá.
Então é tão gratificante isto, é tão bonito saber que nós podemos ser instrumento da mão de Deus e saber que você, a sua vida, a minha vida, pode mostrar para o outro o quanto ele é amado por Deus, o quanto a pessoa, o ser humano, é a obra mais perfeita de Deus e é a obra que Deus mais ama. Então que hoje a palavra de Deus nos leve a essa experiência de permitir com que o outro, que até que consideramos pecador público, possa se aproximar de você e que você possa apresentar para ele um Deus que não tem julgamento, mas que age com misericórdia, que age com tempo de misericórdia. Esse é o tempo da misericórdia. Chegará o tempo da justiça, mas apresentando a misericórdia as pessoas, quando chegar o tempo da justiça, eles estarão totalmente voltados para aquilo que é do Senhor. Então que sejamos corajosos, que tenhamos essa coragem do seguimento, que entendamos que esse chamado de Deus também é para você, é para mim, é para nós, e que nós possamos verdadeiramente viver essa paixão, apaixonado por Jesus e querendo viver a sua glória, a sua ressurreição. Que nossa patrona Santa Faustina nos preencha com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a realizar o nosso sonho do nosso instituto, que São José, patrono da Igreja, nos ajude a amar fervorosamente a Santa Igreja do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.